Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito a sua vida e de toda a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, com a Vigília do Melhor da Terra. Em Isaías 1,19 diz, se quiserdes e ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Se você quiser e der ouvidos, vai desfrutar do melhor. Em todos os nossos templos, vigília do melhor da terra. Domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Em todos os nossos templos. Quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com ele. Olha o que diz aqui em Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você, respondeu Abrão. A Sarai, sua serva, está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Isso aqui não estava fadado a dar errado? Tem coisa que está na cara. Está na cara que vai dar errado. Coisas que Deus não está, coisas fora de Deus. Coisas que Deus não mandou fazer. Coisas criadas à base de sentimentos. A pessoa tem uma crise de ansiedade. A Sara hoje acordou ansiosa, cansada de esperar por Deus. Então agora, já que Deus não faz nada, eu vou fazer. Cansei de esperar por Deus. Eu vou construir a minha própria família. Se Deus não me deu filhos, eu terei filhos do mesmo jeito. Quantas pessoas que fazem essas loucuras todas. No momento estúpido da vida, no impulso emocional. Dominadas por sentimentos. Por isso que a Bíblia fala tanto, cuidado com as paixões. Com esses sentimentos, essas emoções todas, elas estão te puxando para o buraco e você não está vendo. Ela pega, vai lá, dá um conselho, ou melhor, faz uma proposta, melhor dizendo, uma proposta para o Abraão. Abraão sabia o que ele tinha que fazer, não sabia? Mas é isso que eu falo. Às vezes as pessoas sabem o que elas devem fazer, está na cara que algumas coisas não vão funcionar. Mas elas fazem do mesmo jeito. Deus não mandou fazer, Deus não está naquilo, aquilo é uma coisa bagunçada, já de cara é desorganizado, você pegar o seu marido, dar para sua empregada, para ela ter um filho e você criar aquele filho como se fosse seu. A Sara e o Abraão pegaram o Ismael. E toda vez que você toma uma atitude na carne, você vai pegar um problema que pode ser um problema para o resto da sua vida. Essa atitude na carne, que partiu da Sara, que o Abraão abraçou, foi um problema. Logo que Agar engravidou, a casa deles
virou um inferno. Acabou a paz. Acabou a harmonia. Acabou o respeito. Agora estava a Agar fazendo fusquinha e gracinha, provocando a Sara. A Sara estava partindo para cima do Abraão, brigando com o Abraão. O Abraão estava falando, a serva é sua, faz com ela o que você quer. Está uma bagunça. A casa deles virou uma bagunça. Uma desordem. Agora a Sara estava mais insegura do que nunca. A serva estava desrespeitando a senhora porque estava grávida do marido dela. O Abraão estava no meio daquilo tudo. Por quê? Porque Deus não estava naquilo. Deus nunca esteve naquilo. Aquilo não era propósito de Deus, aquilo foi propósito de homem. A Bíblia diz que o Senhor começou a boa obra, Ele terminará. Mas Deus não termina o que Ele não começou. Então Ele não é obrigado a fazer uma coisa funcionar quando Ele não mandou você fazer. Por que Ele tem que fazer uma coisa funcionar se não foi Ele que começou? Então tem muita gente hoje aí vivendo uma tribulação, problemas, porque elas foram lá e fabricaram aqueles problemas. Elas pegaram com as próprias mãos. E tudo por quê? Tudo começa da mesma forma, você pode ver. Impulsos emocionais, estou cansado de esperar, não aguento mais esperar, Deus não está fazendo nada. Então, aquela crise de ansiedade e aquelas emoções todas borbulhando fazem com que a pessoa dê passos que ela, possivelmente, a maioria aqui, né? As pessoas se arrependem e vão se arrepender o resto da vida. Está aqui. As coisas nem tinham começado, mal começaram, aliás. Já estava, assim, um tormento, uma tribulação. Por quê? Porque Deus não estava nisso. Então, é o que Deus está falando com você hoje. Cuidado para você não pegar um Ismael para a sua vida. Talvez você está aí e não quer esperar por Deus. Você acha que Deus está demorando demais. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus está falando, espera pela pessoa certa, pelo relacionamento certo. Espera pela porta certa, espera pelo negócio certo. Espera por mim, espera, deixa eu fazer essa obra. Não. Não porque eu não aguento, eu tenho que fazer alguma coisa, ok? Essa alguma coisa pode não ser tão simples assim, pode ser um problema para o resto da sua vida. Um grande problema. Escuta, mais do que ficar sozinho, é você se meter num relacionamento que pode te matar aos poucos todos os dias da sua vida. E no final das contas, você ficar sozinho do mesmo jeito, envergonhado. Envergonhada. Olha isso aqui. Mais do que não ter um filho, ok, ela não tinha um filho, mas ela tinha uma promessa de que Deus ia dar a ela um filho. Mas ela não quis esperar por Deus. Ela nunca aceitou o Ismael. Nunca ela pegou o Ismael como filho dela. Nunca. Todo aquele projeto que desde quando surgiu dentro dela já estava fadado ao fracasso, foi um fracasso até o fim. Por fim, ela fez o marido, o Abraão, mandar eles ir embora. Expulsar eles de casa. Porque ela não aguentou aquela situação. Então ela pegou um problema para a vida dela que ela não precisava ter pegado. Então, pior do que ser estéril, foi ver a serva dela com o filho do marido dela dentro de casa provocando ela.
Não era melhor ela ter esperado por Deus? Quantas vezes ela não deve ter dito isso? Por que eu não esperei por Deus? Por que eu não esperei por Deus? Então, às vezes você fica aí nessa ansiedade, a Bíblia diz, lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade, e aí você dá passos errados, passos na carne. E é aquilo que eu já falei. Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não mandou você fazer. Aí você vai lá e faz. Você quer fazer? Na ansiedade. As emoções. E as emoções, porque desse jeito não pode ficar, eu preciso fazer alguma coisa. Minha vida tem que mudar, minha vida tem que mudar, minha vida tem que mudar. Sua vida só vai mudar se você olhar para Deus, esperar por Deus, confiar em Deus. Acatar a voz de Deus. Senão, você vai passar por essa vida, dando passos errados, um atrás do outro. As coisas de Deus são mais demoradas? São. Elas são. Mas elas chegam para trazer conforto, bênção e alegria, e não aflição e tribulação. Entendeu? Você não quer esperar por Deus. Você agora quer resolver todos os seus problemas porque você descobriu a roda. Você teve uma ideia brilhante. E essa ideia brilhante que saiu da sua cabeça, que é bem melhor do que a de Deus, vai resolver todos os seus problemas. Agora você vai ser uma pessoa realizada, feliz, abençoada, porque você tem o controle da situação, você teve uma ideia brilhante, você é mais rápido que Deus, porque se você fosse Deus, você já teria resolvido esse problema há muito tempo. Por que que Deus não resolveu? Porque Deus é muito lerdo. Deus não está resolvendo a minha vida. Deus não está fazendo nada. Porque eu estou cansado de esperar. Então eu vou resolver do meu jeito. Pega aqui a minha serva e o meu marido e eu vou ter um filho por intermédio dela. E agora eu vou ser feliz, eu vou ser realizado. Deus não preparou a pessoa certa para mim, então eu vou buscar no mundo mesmo. Deus não resolveu o meu problema financeiro, então eu vou criar um meio, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu tenho uma ideia brilhante. Eu passei na frente de Deus. Porque Deus não teve essa ideia que eu tive, a minha ideia é melhor do que a de Deus. A Sara também achou que a ideia dela era bem melhor do que a de Deus. Uma ideia brilhante. Meu Deus, como eu não pensei nisso. Ah, nossa, mas que coisa fácil, rápida. Meu marido deita com a minha empregada, tem um filho, vou criar esse filho, vou formar a família por intermédio dela. Nossa, por que eu não pensei nisso antes? Quando a serva descobriu que estava grávida, a casa caiu. Deus não estava naquilo. A bênção não estava ali. Eles passaram na frente de Deus, foram movidos por pensamentos, sentimentos, um impulso emocional, agiram na carne. Deus não os conduziu naquilo. Foi um fiasco, foi um fracasso, foi só problema, foi só tribulação, acabou a paz. A Sara nunca aceitou o Ismael, aquilo nunca chegou como bênção. Ela pegou um problema que ela não precisava ter pegado, ela se meteu numa encrenca que ela não precisava ter se metido. Enfim, e ainda atrasaram a vida deles em muitos anos. Muitos anos. Aquilo que Deus possivelmente poderia ter feito antes, não fez. Deus não falou com ele por muitos anos. Ficou muitos anos sem falar com ele. Aquilo atrasou a vida dele, assim. Sem contar aquele problema lá dia e noite. E ela tendo que olhar para aquilo e dizer: fui eu que peguei com as minhas próprias mãos. Era um Ismael.
Eu peguei um Ismael. Eu peguei um problema. Eu não precisava ter pegado esse problema. Não era nada disso. Eu me enganei. O coração é enganoso, a Bíblia diz. O coração é enganoso. Tem caminhos que aos homens parecem. Há caminhos que para os homens, para as pessoas, parecem perfeitos. Mas são caminhos de morte, está escrito. Caminhos de morte. Deus está dizendo, espera por mim. Confie em mim. Dependa de Deus. Deus está dizendo, espera por mim. Lança essa ansiedade no Senhor. Deixa Deus fazer a obra na sua vida. Espera por Ele. Se afasta de situações que vão roubar a sua vida, que vão te causar problemas. Não vá pegar problemas com as suas mãos. Não vá pegar um Ismael. Se livra disso tudo. Não caia nessa cilada. Não seja guiado, guiada por sentimentos, por emoções. Estou cansado de esperar. Ai, porque não sei o que, não sei o que. Para com isso e confia em Deus. Espera por Deus. Deixa Deus fazer a obra na sua vida. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Espera por Deus. Deus te prometeu uma vitória completa, uma vitória. Ele prometeu vitória a você e não problemas. Espera por Deus. Confia, porque a obra de Deus na sua vida vai ser perfeita, vai ser abençoada, vai te trazer paz e não problemas como a Sara e o Abraão passaram a ter, porque agiram na carne. Não esperaram por Deus, não ouviram a voz de Deus, passaram na frente de Deus, desrespeitaram a vontade de Deus e deu tudo errado. Espera por Deus e Ele vai te dar vitória. Mas se você passar na frente dele, você vai pegar um problema que você vai ter que conviver com ele e talvez nem dê conta de conviver, como foi a Sara. Que Deus guarde a sua mente, que você confie em Deus, espere por Deus. E não estrague toda a obra que Ele tem na sua vida. Ele tem uma obra gloriosa com você. Mas é se você se esconder nele, esperar por Ele. E Ele vai fazer. Não é porque ele não aconteceu que não vai acontecer. Vai acontecer de forma maravilhosa. Mas se você decidir esperar por Ele, depender dEle. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Bom dia, Rose e Benjamin. O que aconteceram na vida de vocês quando vocês chegaram no Ministério Mudança de Vida? Bom, o que aconteceu quando nós chegamos foi uma melhora assim sensacional na nossa vida. Que antes era tudo bagunçado, tudo horrível, nossa família totalmente destruída, nossas vidas destruídas. Mudou tudo, né? Mudou tudo porque nós chegamos aqui com nossa vida espiritual totalmente acabada, nossa vida financeira destruída, nossa família bagunçada, tudo fora de lugar. E faltava tudo, faltava saúde, faltava alegria, faltava amor em família, brigávamos muito. Filho contra filho, meu marido e eu brigávamos bastante. Então, realmente estava tudo fora do lugar. Essa é a verdade. E a senhora chegou aqui com um quadro de depressão muito grande, com vícios, com situações na justiça, com coisas para serem mudadas. E tudo isso mudou quando a senhora passou a ouvir e absorver a palavra? Eu cheguei aqui numa situação muito difícil. Eu estou no último ano de Direito, né? Então eu sempre fui muito ativa, sou representante de sala e me deu uma depressão muito profunda. Eu bebia muito, finais de semana bebia bastante mesmo. E eu havia feito um voto com Deus assim de não mais beber
e descumprir esse voto, né? Então eu acredito que tenha sido isso. Eu fiquei muito arrasada, me deu uma depressão de não conseguir levantar da cama, não conseguir ir para a faculdade. Foi muito triste, muito terrível. E aí foi quando eu pedi para o meu marido, né? Eu falei, olha, ora por mim, porque eu realmente estou muito mal, estou precisando de oração. E aí ele, ouvindo, né, no som do carro, ele ouviu a pregação da bispa, né, da igreja Mudança de Vida, e ele se animou porque aquela pregação estava falando exatamente tudo que estava acontecendo, tudo que estava se passando, né? E ele chegou em casa feliz, falou, olha, eu ouvi uma mulher pregando e um poder, uma força e falando de Deus, e é a solução, eu vou te levar nessa igreja. E aí eu falei, então você vai me levar nessa igreja que eu estou precisando, só que hoje eu preciso ir para a faculdade. E ele me deixou na faculdade, ele veio para a igreja, eu não consegui entrar na faculdade. Eu fiquei trancada dentro do banheiro, com medo, escondida, uma depressão, uma síndrome do pânico, sei lá o que aconteceu comigo, eu não conseguia sair. Me tremia todo o corpo, foi horrível. E foi quando ele voltou feliz, falou, nossa, é uma maravilha, mas como ela prega a palavra de Deus, ela ensina a palavra de Deus verdadeiramente, né? Falei, nossa, eu estou precisando ir para essa igreja porque eu estou mal. E aí nós viemos, no mesmo dia que eu vim para essa igreja, eu pedi a Deus, eu falei, meu Deus, perdoa meus pecados, perdoa meus erros, e eu quero ficar firme. E eu já saí daqui curada, já saí daqui bem, confiante, conforme eu era. E infelizmente eu não me mantive. Comecei a beber novamente, comecei a vida errada que eu estava antes. E aí foi quando aconteceu o problema com a minha filha, né? A minha filha Camille, essa que tem 19 anos, ela estava trabalhando, estava indo tudo bem e de repente ela teve um problema espiritual terrível. Ela foi diagnosticada mesmo, loucura. Eu tinha que dar comida na boca, eu tinha que dar banho, eu tinha que trocar. Foi muito triste, foi uma coisa que eu não desejo para ninguém, foi muito triste mesmo. E foi aí que, quando saímos do hospital, que ela foi diagnosticada, que iria ter que internar, era caso de psiquiatra mesmo. E aí eu falei para o meu marido, eu falei, não, a gente conhece a verdade, a gente sabe que existe um Deus que cura, que liberta, e nós vamos lutar por ela. E aí nós começamos a vir, aí foi quando a gente começou a pegar firme mesmo, levava o óleo ungido, passava nela e buscando a Deus. E foi muito rapidamente, assim, se eu não me engano, foi em 14 dias que nós trouxemos ela para a igreja. E ali ela recebeu a palavra, ela entendeu, a palavra entrou no coração dela, ela chorou e ela aceitou. E Deus libertou minha filha também. Minha filha hoje ela faz faculdade, ela faz designer gráfico, ela tirou a carta de motorista, ela dirige. Hoje nós temos, graças ao bom Deus, nós temos uma vida financeira abençoada, nós temos 3 carros zero na garagem, nós temos 3 caminhões, nós temos nossa loja de materiais para construção. E hoje é uma vida abençoada, é uma vida feliz, 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 feliz demais. E eu só tenho a agradecer a Deus, né, e a esse Ministério Mudança de Vida, por estar aí ajudando vidas como nós, como muitas pessoas, porque só Deus para recompensar, não há como pagar, só Deus. Olha, hoje o Ministério Mudança de Vida representa muita gratidão, representa, assim, eu não tenho nem palavras para dizer, representa uma escola, um ensinamento, realmente representa uma mudança de vida, porque foi uma mudança de vida, assim, radical, é uma fé radical e mudanças radicais mesmo, conforme a bispa fala, porque muita bênção, só alegria. Nós podemos dizer que realmente o Ministério Mudança de Vida representa a salvação da nossa alma.
né? Porque eu conhecia o Evangelho, porém não dessa forma. Hoje eu posso dizer que o Ministério de Mudança de Vida, a palavra que é pregada, é um ensinamento que entra no nosso coração, né? E a gente muda totalmente a forma de pensar, né? A forma de agir. Isso que é muito importante. Hoje eu posso dizer, eu tenho certeza da minha salvação, né? A minha família inteira na igreja, tenho gratidão maior por Deus, né? E realmente eu tenho toda certeza dentro do coração que Deus me conduziu até aqui. Porque aquela palavra que foi dita, quando a minha esposa estava ali em desespero, perdida, né? Aquilo dali entrou profundamente. As consequências, porque eu não tinha obediência. Mas quando eu coloquei na minha cabeça que realmente, né, eu tinha que seguir tudo aquilo que era ensinado, aquela obediência, Deus vai agindo de uma forma inacreditável, né? Eu posso dizer que a minha casa tem alegria, a minha casa tem paz, né? E nós temos, lógico, todo dia temos lutas, mas todas essas é vencida. A dia a gente vem aprendendo. Graças a Deus, eu sou muito feliz, né? Olha que eu já fui de igreja, que eu ia nas vigílias, eu ia fazer aquele barulho todo, mas eu não sentia isso que eu sinto hoje, né? Hoje, além de eu ter uma paz dentro do meu coração, eu tenho alegria e tenho a certeza da salvação da minha alma. Que só basta eu obedecer aquilo que é pregado, aquilo que está na palavra, né? Que aí o resto Jesus faz por nós, não é verdade? E hoje tem vivido uma vida abençoada. Muito abençoada. E eu quero deixar até uma palavra de gratidão para a Bispa Cleo. É lógico que exaltado é o nome de Deus, né? Mas Deus, ele coloca pessoas na terra, como coloca ela, como coloca tantos outros, vocês, né? Mas é especial a Bispa, que Deus abençoe muito mais a vida dela, porque ela merece. O que ela faz é muito, muito importante. Cada palavra, sabe, cada reunião, como ela fala, né? Cada reunião que é dada, com certeza Deus trabalha nas vidas, assim como trabalhou em nossas vidas. Eu só tenho muito a agradecer a Deus e a ela. Que pessoa maravilhosa. Cada dia eu fico mais encantada, assim, pela pessoa que ela é, pela ajuda que ela dá ao próximo. Ela fala sobre agente de cura, ela tem sido um agente de cura, né? Graças a Deus. Ela tem sido, com certeza, uma guerreira e que está aí para ajudar as pessoas verdadeiramente. Ela tem amor pelas almas, viu? E cada palavra que ela diz entra profundamente no coração, porque verdadeiramente vem de Deus. Com certeza. Momento da oração. Deus Todo-Poderoso, eu oro para que essa pessoa aprenda a confiar no Senhor e esperar pelo Senhor. Há tempo para tudo e que ela aguarde o seu tempo para a vida dela. Ela chegou até aqui e o Senhor que a trouxe até aqui. Se ela esperar pelo Senhor, o Senhor vai levá-la a um lugar mais alto. Se ela continuar com essa ideia de resolver as coisas do jeito dela, ela vai pegar um Ismael para a vida dela. E isso não vai terminar bem. Não há como terminar bem. O Senhor está dizendo, espera por mim e eu vou fazer uma obra perfeita na sua vida. Mas se você passar na minha frente, você vai pegar problemas. Passa do teu sangue sobre essa vida, que esse espírito da ansiedade, da inquietação, esses impulsos emocionais sejam repreendidos, essa força diabólica saia da vida dela. Que ela seja coberta com o teu sangue agora, abençoa a vida dela, que ela encontre o equilíbrio, se volte para o Senhor, busque o Senhor, dependa do Senhor, porque o Senhor vai fazer a obra na vida dela. Mas bênção só vem do Senhor. Se ela der um passo na carne, são problemas. Problemas que ela vai pegar para a vida dela. Ó Deus, abençoa todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino vitórias na vida de cada um. Eu consagro tudo agora e peço milagres sendo materializados. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa. Meu Deus, prospera cada pessoa e desperta mais semeadores. O programa Mudança de Vida hoje precisa de mais semeadores. Então, Senhor, que essa pessoa dê esse passo de fé.
que eu tenho certeza que se ela passar a semear nesse programa, essa é uma boa terra, ela vai ser bem recompensada. Onde esse programa estiver chegando, que paz, equilíbrio, autocontrole, um espírito perseverante, paciente estejam chegando também. Obrigada a Deus, amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 77 no Brás é onde eu fico, onde vou estar hoje às 19h30, com a vigília do melhor da terra. Se quiseres e ouvirdes, vai comer do melhor desta terra. Se o senhor não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 12 de julho, início do propósito de fé dos 52 dias. Para a restauração da sua vida. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 12 de julho, propósito de fé dos 52 dias. Para a restauração da sua vida.